Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Sempre com um tema muito pertinente, voltado para a nossa advocacia e para o nosso crescimento profissional. Lembrando que se você tem alguma sugestão de tema ou de profissional que você gostaria que fosse entrevistado aqui, é só entrar nos nossos canais de comunicação, nosso Instagram, nosso site, onde tem toda a lista de cursos disponíveis para sua inscrição e fazer as suas sugestões. Vai ser um prazer poder receber a tua sugestão e colocar ela em prática aqui no nosso podcast. E hoje a gente vai tratar de um tema que envolve toda a nossa advocacia, ou deveria, pelo menos, envolver, porque é uma matéria que faz com que a gente tenha condições de melhorar enquanto profissional, mas enquanto pessoa também, porque não tem como dissociar a nossa prática pessoal, familiar, do nosso envolvimento profissional. E esses dois convidados que vão participar hoje estão desenvolvendo um projeto chamado Advocacia Leve e Próspera, Postura Sistêmica para o Sucesso Profissional. E hoje nós vamos conversar então com Michele Coutinho de Azevedo Carvalho, ela que é economista, advogada e consteladora sistêmica, especialista em Direito das Famílias e Sucessões, pós-graduada em Constelação Sistêmica Integrada e Direito Sistêmico, autora do livro Advocacia Integrada, uma abordagem sistêmica para a resolução de conflitos. Coautora do livro Revista Jurídica da OAB Subseção de Palhoça, 2024. O uso da inteligência sistêmica nos atendimentos jurídicos. Fundadora do Vivência Sistêmica, presidente da Comissão do Direito Sistêmico da OAB de Palhoça e presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Santa Catarina. E além da doutora Michele, vamos receber o doutor Jefteles Lisowski. Olha, foi um desafio. Comecei hoje perguntando para ele como acertar o nome, espero ter acertado. Ele é advogado, consultor de empresas, empresário, constelador familiar, professor e palestrante, especialista em direito tributário e membro da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Santa Catarina. Doutores, é um prazer recebê-los aqui hoje. Prazer é nosso. Muito obrigado pelo convite. Acertei seu nome, doutor? Sim, 100%. Ótimo, então, pelo menos a partida deu boa. Doutora Michele, vamos começar com uma doutora. Eu tenho o prazer de conhecer a doutora Michele lá da nossa subseção de Palhoça, sempre muito atuante, sempre muito participativa e trazendo essa bandeira do direito sistêmico lá desde uma época atrás em que a gente estava tentando introduzir isso, né, na vara da família, no âmbito dos processos de família. Explica pra gente, doutora, um pouquinho, antes da gente conseguir entrar nesse projeto, para quem ainda não tem uma consciência do que é o direito sistêmico, né? Qual que é o conceito? Por que ele é tão importante hoje? Certo. Mas antes de começar, eu vou ter que fazer só uma correção rapidamente, porque esse nosso portfólio do curso da ESA, ele saiu antes da minha alteração quanto presidente da comissão da OAB de Palhoça, de Direito Sistêmico. Entendi. Então, hoje, quem está à frente da presidência da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Palhoça é a doutora Meg Tainara. Então, só fazendo essa correção, porque não deu tempo de alterar a arte, né? Mas é justo, né? Ela hoje é que toca lá os trabalhos. E então, assumi esse desafio aqui na Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Santa Catarina, e um dos nossos sonhos era trazer um curso dentro da ESA que falasse sobre a nossa expertise, né, que é justamente o direito sistêmico, né? Então, o direito sistêmico, a gente fala que ele nasce de uma necessidade, né, doutor Jefté? Então, assim, na verdade, necessidade de quem? De nós, operadores do direito, e não somente dos advogados, né, mas de todos os envolvidos no processo, né? Então, para que a gente possa compreender que cada um tem o seu lugar, né? Então, o nosso papel quanto advogados, ele tem um lugar que ele ocupa, e também uma função a ser desempenhada, né? Então já diz lá o nosso artigo 133 da Constituição Federal que o advogado é indispensável à administração da justiça. Mas de que forma o fazemos?
né? Então, o direito sistêmico, ele nasce de uma necessidade de um olhar mais empático, mais esclarecedor e mais ampliado sobre o conflito. Porque o conflito, ele é inerente da sociedade, né? Enquanto nós nos relacionamos, né? Então, eu acho que até mesmo sozinho a gente gera conflito, porque se a gente fosse se comunicar através do espelho, a gente ainda gera um conflito conosco. Imagina com quem a gente se relaciona, né? Então, é normal existir conflito, né? E isso eu trago muito dentro dessa abordagem do meu livro, da advocacia integrativa, porque o conflito não é algo ruim, mas a forma como lidamos com o conflito é aquilo que a gente precisa aprender, né? Então a gente perpetua ao longo de várias existências e gerações um conflito que ele não é bem conduzido. E isso nos ajuda, né? O que nos traz também bastante de embasamento é a comunicação não violenta, né? Que é a forma de como lidamos com esse conflito. E no papel de advogados, né? Que lidamos e recebemos o conflito dos nossos clientes, como a gente pode se posicionar melhor, né? Então, a necessidade que eu digo no início, nasce de uma necessidade, é justamente entendendo que a advocacia hoje, ela passa por um processo de mudança, né? Onde nós recebemos a inteligência artificial como um desafio, que na medida que você olha para ela, pode ser algo negativo ou positivo, né? Da forma como você trabalha, mas o que a gente valoriza é o atendimento humanizado. Perfeito, doutora Michele. E para quem não conhece, e eu acho que um dos grandes desafios do direito sistêmico hoje é a gente conseguir mostrar a grandiosidade que existe por trás da matéria, inicialmente se remete ao campo do direito das famílias, a essa intervenção, né, no ramo dos conflitos familiares, mais pessoais. Mas ver o Dr. Jefté, por exemplo, especialista tributário, não ser a especialidade que nós temos, né, doutora Michele, no âmbito das famílias, atuante em matéria de direito sistêmico, faz, primeiro, a quebrança de alguns paradigmas, né, de trazer a amplitude do direito sistêmico para dentro do direito como um todo, mas traz alguns desafios também, né, doutor Jefté? Quais são esses desafios de hoje, além de ter que trazer o direito sistêmico como uma matéria que precisa ser respeitada, trazer para outras áreas do direito que não exclusivamente família? Pois é um desafio gostoso. Na área tributária, desde que eu aprendi a visão sistêmica e me aprofundei, eu comecei a revisitar alguns casos e alguns movimentos de clientes, né? E a partir daí eu consegui ver algo surpreendente, né? Muitas vezes, a doutora Michele aqui fala com muita propriedade, né? O conflito. O conflito, ele já está dentro de nós, né? De alguma forma ele já vem de outras gerações, mas como isso pode acontecer? A gente recebe das outras gerações muito mais do que apenas aspectos biológicos, né? Nós recebemos ali informações de como a vida se sustentou e se passou de uma geração para outra. Como foi possível isso? E isso de alguma forma nos afeta, né? E Muito. de forma, muitas vezes, inconsciente, porque tem muitas experiências que foram vividas em outras gerações e que a gente não tem a menor ideia de como a vida chegou até nós, o que foi necessário fazer para que a vida chegasse até nós. Mas isso está impregnado dentro de nós. Opa, essa é a forma certa ou adequada para que a vida se sustente e se mantenha, né? E a gente, a nossa visão de mundo, a verdade pela qual a gente olha o mundo, é sob a nossa ótica, sob a nossa visão. Muitas vezes impulsionado sobre esses aspectos inconscientes, né? Então, a partir disso, quando eu olho o mundo sob a minha verdade, sobre aquilo que que me foi trazido como a possibilidade de vida e de manutenção dela, né? E aí a gente percebe que, sob a visão sistêmica, os clientes, eles se conectam com isso.
com esse movimento inconsciente que nós temos. Nós temos algo muito mais profundo que nos conecta com os clientes, com todas as relações que nós temos no dia a dia. Uma relação nossa com a riqueza, a nossa relação com a saúde, a nossa relação com a profissão, né, com o nosso negócio, com as empresas que nós possuímos, com os funcionários que nós temos. Ou seja, nós projetamos em todas essas relações a nossa verdade inconsciente. Quando você traz esse inconsciente, quando você torna consciente isso, você tem a possibilidade de administrar melhor isso, ter mais assertividade nas decisões, saber o que impulsiona as outras pessoas também, compreender que elas também estão impulsionadas por esses movimentos inconscientes de lealdades sistêmicas de suas próprias famílias e gerações, né? Então, quando você vê isso, é como a doutora Michele fala que a gente olha de uma forma muito mais ampla, e aí, por isso, o sistêmico, né? A gente não olha exclusivamente eu como indivíduo, mas eu sim como parte de um sistema, de uma engrenagem. E, a depender da engrenagem que eu tenho que agir de acordo com ela. Então, se eu estou dentro do judiciário, eu faço parte daquela engrenagem naquele momento. Quando eu estou dentro da minha família, eu estou dentro de uma outra engrenagem. E saber a postura adequada para cada uma delas faz toda a diferença, né, no sucesso do que eu estou atuando. Bom. Essa explicação do doutor me remeteu a uma situação que eu vivenciei lá na minha primeira graduação de serviço social. Era muito nova, né? Entrei na graduação muito nova aqui na Federal. E eu lembro a primeira vez que eu me deparei com a palavra holístico. E eu achei linda aquela palavra. Eu falei, essa palavra vai estar no meu TCC. Eu vou dar um jeito de escrever para falar da importância da visão holística. E, de fato, ela estava no meu TCC. Mas me remeteu agora essa necessidade desse olhar holístico dentro da esfera do direito sistêmico, então, né? De respeitar as individualidades, os outros seres e de entender muito de comunicação, né, doutora Michele? Quando nós recebemos os nossos clientes no escritório, né, e recebemos o conflito, né, o conflito chega até nós. Primeiro a gente precisa olhar por que esse tipo de conflito chegou até nós. E aí é onde o Dr. Jefté colocou aqui, pelas afinidades que nós vamos nos conectando com as outras pessoas, né? Então, chegou um conflito até mim. Com certeza existe uma relação de afinidade, né? E o processo ou melhor dizendo, a visão sistêmica que a gente tem que ter desse fato isolado que traz com que esse cliente venha até o escritório nos procurar, eu preciso entender que não somente o fato, mas quem eu sou, quem é o sistema desse cliente, tudo está conectado, né? Então, começa por aí, né? Quando eu me percebo, quando eu tenho esse olhar, por isso o doutor colocou aqui, né? O conflito, ele está dentro de nós, ele já é herdado através da epigenética, né? Então, recebemos esses padrões. Então, quem é a Michele dentro da advocacia? Como ela enxerga a advocacia? Por que ela escolheu ser advogada? Né? Tudo existe um porquê, uma explicação. Uma visão meio filosófica? Super filosófica, porque ele traz esse processo do autoconhecimento, de reflexão. Ou seja, acredito que a maioria das pessoas, quando começam a estudar o direito sistêmico e a visão sistêmica das constelações, é algo para se conhecer primeiramente, né? Então, a gente começa nesse processo de autoconhecimento, de reflexão, saber por que eu escolhi essa profissão, o que eu quero e desejo com ela, né? Então, eu recebo muitos colegas advogados, né, me procurando para ter esse olhar mais ampliado para os processos, enfim, para a própria carreira jurídica, né? Que é o que a gente se propõe aqui com esse curso, justamente porque não compreende o porquê que é tão difícil, talvez, ter prosperidade dentro da profissão, né? E muitas vezes a gente vai olhar para questões individuais desse profissional e ali a gente acaba constatando lealdades invisíveis
questões profundas, né, de uma vingança, de um desejo de ser justiceiro por algum trauma vivenciado ou por algo herdado, né? Então, a gente precisa olhar para além desse profissional. E quando a gente olha para além desse profissional, olha para o fato que o cliente chega até o escritório, já elencando com o início da minha fala, né? Eu tenho que saber também que aquele cliente que me procura também tem um histórico. E por que aquele conflito, ele faz parte, né? Por que ele faz parte desse conflito? Então, realmente, ele é um sistema, né, de emaranhamentos que se entrelaçam. O meu sistema com o teu sistema, com o sistema do Jefté e de outras pessoas vão se entrelaçando. E por que se entrelaçam? Por que existem afinidades? Isso tudo são reflexões que o direito sistêmico faz, né, para que a gente possa compreender o nosso papel, nosso real papel, né, dentro da advocacia, que é justamente buscar o quê? A pacificação social. É o que diz lá no artigo 133 da Constituição Federal e também o artigo 3º, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. São os dois que a gente leva no nosso coração, onde nós precisamos e somos indispensáveis à administração da justiça e à busca da pacificação social, mas também de buscar métodos alternativos de resolução de conflitos. Eu acho que esse é o papel fundamental dentro da advocacia e precisamos olhar para isso com esse olhar questionador filosófico, como a doutora falou. Perfeito. E se é algo tão claro dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro da Constituição, dentro do Código Civil, por que ainda tem tanta resistência, doutor Jefté, em relação ao direito sistêmico? Uma boa pergunta. Né? Se vira nos 30 agora. Então, por uma questão muito simples. Todo sistema é feito para conflitar. Todo sistema judicial é feito para conflitar. Então, você tem todas as instâncias, né, que são exauridas e a gente percebe que ela não é à toa isso. Porque se a gente olhar historicamente as demandas judiciais, a gente percebe que ela tem sempre uma elevação, algo em torno de 5% a 10%. Ou seja, já foi feito todo um trabalho tentando facilitar, né, com que houvesse os acordos, que houvesse mediação. Foi criada uma série de ferramentas, mas mesmo assim a gente percebe que a quantidade de conflitos e a demanda judicial se eleva, né? Então isso mostra muito o movimento da população como um todo, né? De resistência eu quero muitas vezes é muito mais fácil eu permanecer dentro da minha lealdade sistêmica e manter aquele conflito, porque isso me dá pertencimento, um senso de pertencimento, do que abrir espaço, sair um pouco desse pertencimento da minha família e permitir que haja um acordo, um conflito, uma resolução, né, entre adultos. Então, muitas vezes é muito mais fácil você ficar naquela que Bert diz, né, naquela criança, né, e aí reivindicante, e se manter ali, marcar essa posição, do que realmente você abrir espaço para o adulto que cede, né, e a partir daí, esses dois adultos cedendo trazem algo novo, né. Mas para isso realmente tem que ter um amadurecimento, né? E até que ponto nós, como sociedade, eu estou aí falando só do Brasil, a gente está disponível para isso. De certa forma, a gente olhando até o mundo, hoje a gente percebe que o mundo todo, né, em várias localidades, está dentro de uma dualidade de conflito, né? Então, mostra muito isso. E o direito sistêmico, ou a visão sistêmica, vem para dizer, olha, o conflito, a outra pessoa com a qual você está conflitando, ela não vai te dar o que você precisa. Na verdade, você tem que resolver isso primeiro internamente. A outra pessoa, na verdade, ela só está em sinergia com o teu conflito, né? E aí, fazendo com que esse conflito saia para fora. Até brinco, o conflito está dentro da gente. Quando eu não resolvo, alguém em sinergia vem e conflita comigo. Uhum. Quando nós não conseguimos resolver, a gente busca alguém para resolver. E aí vem um advogado, que normalmente está também em sinergia com seus próprios conflitos. E aí ele pode ser um vetor de manutenção do conflito, né, botar fogo,
ou talvez de arrefecer, vamos ver outras... apaziguamento mesmo. De apaziguamento. A vida, ela ensina e a todo momento ela está em movimento para nos beneficiar. Então, é como se a gente realmente projetasse essa egrégora que está dentro para fora, né? E ela vai fazer esse trabalho de nos mostrar, já que a gente não quer olhar para dentro. Sim. A vida Agora vai mostrar. Quando fala de evolução de sociedade, a gente já vai entrar na questão do curso, tá? Mas é que o papo é tão interessante, assim. A gente está numa mudança de gerações muito grande, em que a gente vem de um histórico de criação, de resolução de conflitos e tal, e que isso tem mudado com as novas gerações, com os novos acessos a tecnologias e tudo mais. Mas, por outro lado, a gente percebe uma geração muito polarizada, é tudo 8 ou 80, ou eu sou direita ou eu sou esquerda, é muito radicalismo e tal. Como que os doutores percebem a evolução do direito sistêmico dentro dessa sociedade tão polarizada, mas que, pelo menos na minha impressão, também é muito mais aberta a novas possibilidades, a novas tecnologias, né, entre aspas aqui, a novos sistemas de resolução de conflitos, a novas opções, né? Parece que eles gostam de mudança, eles gostam de inovação. Então, talvez essa tendência possa propiciar o crescimento do direito sistêmico. Como é isso na visão dos doutores? Isso é ótimo, né? Mas eu gosto de falar uma coisa antes de responder o teu questionamento, que eu acho que é amplo, né? A gente pode fazer esse bate-bola aqui, mas não há efeito sem causa, né? Então a gente precisa olhar para o que vem acontecendo, mas com esse olhar anterior. Né? O que antecede, isso? Exatamente. Então, assim, o que eu vejo das novas gerações, e aí posso falar porque eu tenho 2 filhas em casa, uma de 16 e uma de 22 anos, a de 22 está fazendo direito, então eu olho para as duas e percebo essa flexibilidade maior do que as nossas gerações de lidar com os conflitos. É claro que a gente passa por uma questão de característica pessoal e de padrões familiares, né? Então a gente não pode cair na armadilha de generalizar as coisas. Mas o que eu convivo e percebo, há essa flexibilidade, é uma leveza. Ou seja, não é nada rígido. Antigamente, nós fazíamos carreira em empresas, né? Então, os nossos pais já vinham de carreira ou do serviço público, ou de carreiras... de empregos longos, exatamente, de grandes que se aposentavam numa única empresa. Então, foi a empresa que entrou e saiu, né? Então ficou lá 30, 35 anos, 40 anos, né? E hoje não tem mais isso. Na época que dava até para se aposentar, né? Então o que acontece? Então o que eu percebo? Eu vou dentro daquilo que me faz sentido. Hoje eu acho que o nosso bem maior além da vida é o nosso tempo. O tempo é precioso, porque é tudo tão rápido, tão acelerado, que hoje a gente fala assim, nossa, doutor Jefté, eu acho que o seu tempo é maior do que o meu. O seu dia tem mais do que 24 horas, porque não é possível que o doutor dê conta de tanta coisa. Quantas vezes a gente não escuta isso? Né? Então, assim, o valor que a gente dá hoje para o tempo, ele é muito maior do que a gente dava há 10, 15 anos atrás. Né? Então está muito acelerado e o processo de transformação pessoal também está acelerado. Então é urgente que a gente fale sobre sistêmico. É urgente para todos, não somente na advocacia, mas para todas as profissões, para todas as pessoas, para todos os relacionamentos, né? E se a gente for abrir o leque de relacionamentos que nós temos, não é só o conosco mesmo, ou com os nossos familiares amorosos, ou com filhos, ou profissional. Nós temos uma amplitude, inclusive institucional com a OAB. São inúmeros os relacionamentos que temos que dar conta. Né? Então, assim, saber se conhecer e olhar para dentro, para fazer esse diagnóstico, como o doutor estava falando aqui, né? Para que a vida não venha te esfregar, né? Para você, o que você precisa trabalhar, mas que você dê esse passo anterior e você verifique essas causas, já faça essa avaliação. Então, a proposta que a gente tem quanto direito sistêmico é trazer essa leveza, sim, para o nosso ser,
ir para a advocacia, porque ela tá tão pesada. Eu sinto isso já do meu movimento que iniciou em Palhoça, dentro da OAB, né, doutora Bárbara, que a gente tem esse contato Sim. com os outros advogados, né, e nos chegam quando sabem que a gente estuda o direito sistêmico, as pessoas chegam para nós assim, meu Deus, eu tô pensando em abandonar a advocacia, né, ou eu fui resgatada para a advocacia em razão do direito sistêmico, mas não é em razão de uma coisa ou outra externo, é olhar para dentro. Sim. É ter aquele tempo que a gente precisa para fazer as nossas reflexões e saber por que eu atraio esse tipo de cliente para mim, esse tipo de demanda, né? Eu vou até dar um exemplo pessoal meu, que quando eu comecei na advocacia, a área do escritório 100% era empresarial. 100% empresarial. Jamais pensei fazer em direito família, né? Atuar com o direito das famílias. Mas veio bater na minha porta e tinha uma razão de ser, né? Então, o bater na porta numa demanda, noutra, em várias situações, me fez olhar para dentro de mim. Quem era a Michele? Por que eu estava ali? Ou ignorava aquilo, ou ia Exatamente. repetir a cerca, né? E aí eu pude me perceber também que dentro da área que eu estava atuando, eu já estava ficando doente, né? E fora do meu lugar, né? Então a gente fala muito sobre as formas de ajuda, né, doutor Jefté? Acho que é interessante a gente expor isso também como um processo de saber identificar como lidar com esses conflitos para essas novas gerações também, que estão tão disponíveis e abertas para o novo, né? E esse curso, ele vai auxiliar os advogados a fazerem isso? A olhar mais para si, a entender mais suas emoções, a entenderem por que essas demandas estão chegando no escritório, como transformar isso de maneira próspera na carreira deles? Com certeza. O propósito é esse, né? Essa é a ideia, porque quando a gente pensou, né, todo o organograma do curso foi exatamente trazer noções práticas para o dia a dia, né? Tanto para a vida pessoal, como para a vida profissional e para o negócio em si. Como eu faço para que eu consiga identificar o meu lugar dentro da vida pessoal, o meu lugar que eu ocupo na vida profissional, e aí como eu faço para eu ter uma boa relação com a riqueza, com o sucesso, né? Que eventualmente indagar e identificar que lealdades sistêmicas me impulsionam de forma inconsciente nas minhas relações e que eventualmente podem estar me prejudicando a eu atingir um determinado resultado, mas também quais daquelas lealdades que podem me impulsionar em direção àquilo que eu desejo, né? Porque tudo aquilo que eu tenho de dificuldade, mas também de possibilidades e de riqueza, está dentro de mim. E eu herdei isso. Como eu posso acessar cada um desses elementos para que eu possa ter o resultado que eu almejo, né? Como eu posso fazer com que eu reveja um posicionamento meu, né, nas minhas relações que vai, de alguma forma, potencializar a minha atuação profissional, a minha relação com a riqueza, a minha saúde, né? Então, todos são elementos e cada um dos módulos foi pensado para que fosse trazido questões bem práticas para o dia a dia, né? Mas, óbvio, olhando sempre de uma forma individualizada, né? Atendendo a essa individualização. Primeiro, compreender os elementos teóricos e, a partir daí, entrar na prática, né? Muito bom. Doutora Michele, para quem é esse curso? Se eu tô aqui ouvindo esse podcast, uma pessoa tá lá com o site da ESA aberto e não sabe se é, se não é, se faço ou se não faço, para quem é? Qual é a transformação que eu vou ter com esse curso? É claro que a gente está dentro de um ambiente institucional, dentro da Escola Superior da Advocacia, então obviamente que o público-alvo é para a advocacia, né? Advogados e advogadas. Mas a gente colocou lá com muito carinho que ele é para todos. Para todos, porque da forma como nós vamos abordar a teoria, como o Dr. Jefté aqui colocou, e a prática, eu posso levar isso primeiro para mim, para minha vida pessoal, para essa busca do meu próprio melhoramento quanto pessoa e para qualquer profissão. Tanto para os operadores do direito, estudantes, muitos estudantes que não sabem por quê, ou às vezes chega na metade do curso e não sabe se vão continuar, que já estão se questionando. Então esse curso ele é muito bom porque ele vai te dar um direcionamento,
né? E vai te buscar esse lugar, vai fazer você refletir sobre que lugar você está ocupando hoje e por que você ocupa esse lugar, né? Então, acho que esse é o direcionamento melhor que a gente pode falar, né? Sobre o curso, e é isso, ele é para todos. Não, e a partir do momento que você, como profissional, começa a identificar qual é o teu lugar, como é que você consegue estabelecer uma relação de equilíbrio, né? E de uma forma ordenada, basicamente os 3 leis sistêmicas que o Bert trouxe, tu naturalmente começa a traduzir uma leveza para a tua atuação, né? Porque muitas vezes quando a gente está dentro de um conflito, dentro de uma audiência ou negociando com um cliente, surgem aqueles não sei, borbulhas de internas, indignação. Internamente, né? Quando eu estou numa audiência, querer fazer justiça, quando eu estou com um cliente ali negociando algo, eu estou indignado, talvez com a postura dele e tudo mais. A partir do momento que você percebe o que está por trás disso, olha muito além do que isso, do que se apresenta, só aquilo que se apresenta, ou seja, olha o fenômeno e não mais a tua ótica da verdade sobre aquele fenômeno, o teu juízo de valor, você enriquece a possibilidade de trazer soluções para isso, né? Para aquela situação. E aí o que acontece? Naturalmente você também cria uma postura em que você traz mais leveza para a tua atividade. Né? Por isso que a doutora até diz, muitas pessoas foram recuperadas dentro da advocacia, ou seja, começaram a ver propósito dentro da advocacia a partir da visão sistêmica. Porque percebeu, olha, eu posso aplicar isso dentro da minha atividade aqui. E só complementando, desculpa, é muito importante que a gente tenha noção das formas de ajuda. Ou seja, dentro dos ambientes acadêmicos, nós somos estudantes da lei. Mas não saímos preparados para lidar com as dores do outro. E esse outro é o nosso cliente. Né? Então, como que a gente se porta, né, no nosso primeiro atendimento? Que a gente faça essa reflexão. Como foi para nós aqui, nós 3, né, esse primeiro atendimento dentro dos nossos escritórios? Primeiro, bate o medo. O medo, ele é inerente, a gente precisa conviver com ele. Mas por que o medo surge? Primeiro que você está lidando com o direito de outra pessoa. Então, você tem essa responsabilidade dentro de você, né? Só que você, muitas vezes, não sabe lidar com essa dor, a dor do cliente. Por quê? Porque dentro de você também tem dor. Então, dentro desse processo de afinidade de dores, eu, Michele, por muitas vezes saí do meu lugar de advogada, peguei a dor do meu cliente e fui para casa sonhar com a dor dele e tentar, de alguma maneira, achar soluções, prejudicando a minha qualidade de vida, o meu relacionamento familiar, por conta da dor de um cliente. E a própria capacidade de resolução, né? Exatamente. As minhas alunas sempre me perguntam, porque eu dou aula para jovens advogadas, né? Que querem atuar na prática de direito das famílias. E elas sempre me perguntam, professora, mas como é que tu não chora? Como é que tu não se envolve? E eu falo, o problema não é meu. Exatamente. O problema é do meu cliente e eu tô lá para ser parte da solução. Se eu chorar e se eu me envolver, eu vou ser parte do problema, né? E eu acho que pelo que a doutora me fala, o direito sistêmico tende a trazer muito isso. Exatamente, é o seu lugar. Então, você se posiciona de forma acertadíssima. A gente vê isso no nível de sucesso que você tem dentro da advocacia. Então, é sobre isso. O sucesso, ele vem porque existe uma forma correta de se atuar. E não é só nós temos acesso ao conhecimento teórico dentro das nossas áreas de expertise. Eu preciso compreender como eu devo atuar com a expertise que eu tenho. Por isso faz sentido. E uma das coisas que Bert coloca pra gente, que é as formas da ajuda, né? Então, a gente olha para os nossos cases, né, do escritório e a gente vê quantas coisas, como a gente fazia antes de ter acesso a esse conhecimento, que nos traziam problemas. E outra, nós potencializávamos muitas vezes aquela dor. Por quê? Porque a gente se subroga naquele direito, naquela dor do cliente. Então, a partir do momento que a gente tem acesso a esse conhecimento e não regride mais, não volta mais,
né? Não existe mais Não dá para a desver. doutora Michele e o doutor Jefté sem o sistêmico, apesar de atuarmos em áreas diferentes, tributário e família, e tá tudo certo, né? Deixa eu Porque fazer uma aquilo que pergunta. inconscientemente nos move, a gente não tem como ter responsabilidade, porque aquilo nos move. A partir do momento que tu tem consciência, a gente tem responsabilidade sobre Perfeito. as decisões, né? As pessoas gostam muito de histórias, né? De ouvir histórias, se identificam muito quando conseguem se ver no outro. E aí eu te pergunto, falasses agora há pouco que eras do empresarial e a demanda de família foi batendo na tua porta e fosse migrando. E acredito que o direito sistêmico veio nesse inteirinho, assim, né? Não veio lá da origem do direito empresarial. Não. Conta, assim, como que o direito sistêmico chegou na tua vida para que talvez a gente consiga trazer essa chegada também para a vida de outros colegas. É aquilo que a gente estava falando, da própria vida, ela vai se encaminhando de trazer as coisas que a gente precisa trabalhar no momento certo. Então, para mim, veio no momento certo, sim. Eu estava assumindo a presidência da Comissão Direito das Famílias, lá na OAB de Palhoça, e numa situação de que, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Tem tanta coisa no escritório para dar conta, será que eu vou conseguir equilibrar as duas funções? São questionamentos que a gente se faz, né? E então veio o Dr. Richelli a trazer essa bandeira do direito sistêmico dentro da Comissão Direito das Famílias como algo realmente que precisava ser trabalhado ali, naquele espaço. Logo em seguida veio a pandemia, isso foi 2019 para 2020, nós entramos e passamos o ano de 2019 inteiro estudando sobre direito sistêmico, fizemos um projeto bacana, entregamos no fórum para que a gente pudesse trabalhar com essa visão, né, iniciando pela Comissão de Direito das Famílias, mas logo veio a pandemia, ou seja, o projeto mingou, mas nós não esmorecemos, não, a gente deu continuidade ao projeto através de palestras virtuais, que era a forma como a gente tinha de trabalhar na época, e nós fizemos conexões inúmeras com várias pessoas de vários estados, né, trazendo essa temática. E aí veio a ideia, cara, por que não fazer isso, né? Mas num primeiro momento é aquilo que eu falo, né? Era para mim, eu vou fazer só para eu ter o conhecimento. Não pretendia atuar como consteladora, nada disso. E a própria pós-graduação, o curso foi me ensinando que esse realmente era um processo interno para trabalhar as minhas questões, mas também que eu poderia ajudar muitas pessoas, né? Então, dentro da minha filosofia de vida, né, eu acho que uniu as duas coisas e eu falei, poxa, essa é uma área que eu gostaria de atuar, me traz muita leveza. Então, me fez muito sentido, principalmente como eu devo lidar com os meus clientes, né? Entendendo que dentro daquilo que eu falei das formas de ajuda de Bert Hellinger, eu só devo atuar quando eu for demandada. Isso para mim foi um divisor de águas na minha vida, o direito sistêmico, ou seja, eu sou muito ansiosa, né? O Dr. Jefté me conhece um pouquinho, ele sabe, né? Então assim, eu sou muito ansiosa nas coisas. Então às vezes um cliente X me ligava, né? Mas ele não fazia consulta e tal, mas não saía dali. Eu falei, não, é um processo de divórcio, vou dar um exemplo aqui, né? E eu insistia naquilo ali. Eu falei, gente, isso me trazia uma angústia, uma dor. Eu falei, sabe, por que eu não fechei o contrato, né? Eu falei, calma, peraí, o tempo é dele, não é o meu. Quando eu consigo entender que a primeira forma de ajuda que Bert Hellinger traz, que é respeitar o meu lugar e respeitar o lugar do cliente, que eu só devo ser chamada quando ele me demandar. E aí sim eu atuo. Né? E eu antecipava esse processo. E me causava essa angústia, que eu acredito que muitos advogados passam por isso, né? Sim. A angústia de fechar um contrato. E o Dr. Jefté vai falar muito a esse respeito, da questão da prosperidade, do sucesso. Eu posso até compartilhar um pouquinho da minha história. Isso, eu ia perguntar agora, assim, já ouvimos da doutora Michele, agora doutor Jefté, assim, como que foi essa vinda do sistêmico? Eu tive a grata felicidade de começar sendo constelado pela Sofia Hellinger, esposa do Hellinger. Ela me colocou diante do meu pai.
E ali, algo estranho aconteceu. Não entendi exatamente o que era, mas eu vi que tinha alguma coisa que eu tinha que resolver. Tomei uma decisão precipitada logo depois disso, achando que já tinha então resolvido e entendido tudo, né? Paguei uma dívida de papai, porque achava que essa dívida não devia seguir dentro da minha família, uma dívida financeira, e alguns meses depois me faltou esse dinheiro. E aí eu não tinha isso. Eu falei, tem algo estranho aí, o que aconteceu? Poxa, eu resolvi o problema do pai, né? Quando eu aprofundei os estudos, sistemicamente se percebeu dentro da minha família que o primogênito sempre ocupava o lugar do pai. Historicamente, havia um conflito entre filho e pai. E aí esse filho ocupava o lugar do pai porque, de certa forma, dentro desse filho, esse pai não estava no lugar adequado. Não estava certo o que ele fazia, ele não tinha as melhores escolhas e tudo mais. E aí eu ocupava esse lugar do pai. A partir desse lugar de pai inconsciente, eu me relacionava com todas as pessoas sem saber. Então, dentro da minha relação pessoal, familiar com a minha esposa, eu transitava dentro desse lugar de uma forma bem tranquila. Com os meus clientes, da mesma forma. E aí vinham aqueles clientes trazendo os problemas e dizendo, poxa, mas eu não tenho dinheiro para pagar. E o que o pai e mãe fazem? Pai e mãe dão tudo, né? Dão a vida. Eles entregam muito. Não tem problema. Vamos resolver o teu problema e depois tu vê um jeito de pagar. Então, o meu movimento era de paizão dentro das relações, de uma forma geral. Como eu consigo ter sucesso e fazer com que um dinheiro fique dentro desse lugar, dentro dessa posição nas minhas relações. A partir do momento que a gente percebe qual o lugar que a gente ocupa dentro do nosso sistema de origem, aí eu posso ver que, poxa, dentro das outras relações eu ocupo um lugar diferente. Em cada uma dessas relações eu tenho que ter uma postura diferente, um lugar diferente que eu ocupo. Eu não projeto dentro dessa relação aquilo que eu faço dentro da minha família, né? Então, só que, óbvio, é um trabalho que exige um esforço, porque para mim é muito mais comum eu estar dentro desse lugar de pai. Então, as relações me exigem, me trazem sempre essa questão. E aí, como uma criança que vai aprendendo a andar, vai caindo nas primeiras vezes, vai tomando as decisões adequadas para o pé certo, na hora certa para poder andar, a gente vai evoluindo disso. E aí a gente consegue criar essa nova postura, né? Então, hoje eu olho meu cliente não mais como meu filho, aquele que precisa ser resolvido todos os problemas, né? Aquele que eu dou primeiro para ele e depois tomo. Não, eu já olho ele como alguém que é um adulto capaz de resolver seus próprios conflitos e pagar os honorários adequados para ele. Muito bom. Né? Então é isso. Basicamente Perfeito. é isso. Olha, o papo é tão interessante que se deixar a gente vai falando e vai falando, ainda mais, como eu falava antes da gente começar a gravar, para mim é um prazer estar como host do podcast, porque eu posso beber direto da fonte, né? E aí, às vezes, eu quero ficar fazendo pergunta e se deixar eu vou embora. Mas a gente precisa começar a se encaminhar para o final, e eu gosto sempre de ir concluindo com algumas possibilidades, com algumas dicas que a gente pode deixar para os nossos colegas advogados, para os acadêmicos, para quem está nos ouvindo aqui, né? Quem quer conhecer um pouco mais do direito sistêmico, que livros ler, que eu estou vendo que a doutora tem alguns livros aqui, quem buscar, né? Que autores, como contatá-los, como encontrá-los para poder beber dessa fonte como eu estou bebendo agora. Então vamos lá. Do início, eu acho que como uma mensagem, né, e prática sobre a aplicação do direito sistêmico, eu trago justamente essas formas de ajuda, né, que para mim fez toda a diferença, né, eu estar no meu lugar quanto advogada para poder facilitar a resolução do conflito do cliente. Porque
porque esse é o nosso lugar, né? Então, respeitar ser demandado é a primeira premissa básica dentro do direito sistêmico, né? A segunda delas é saber se posicionar dentro, entendendo que o conflito é do cliente, como você mesma falou, né? A dor é dele, e se a dor chegou até ele, é um processo de aprendizado, e a gente precisa respeitar. Não é insensibilidade, né? Jamais, jamais. Quando a gente fala isso, a dor não é minha, é justamente respeitando o nosso cliente, porque eu não posso tirar a dor dele. Eu não posso pegar para mim. Por quê? Porque é o aprendizado dele, ele precisa passar por aquilo ali. Senão ele não evolui, ele não se transforma. E aí eu estou fazendo um desserviço, né? E por fim, a questão da premissa básica é saber a sua limitação. Quantas vezes a gente vê advogados e advogadas saindo do seu papel e atuando em outros papéis, saindo do seu limite de atuação, né? E inclusive impedindo às vezes a realização de um bom acordo, né? Por conta daquilo que eu como advogada gostaria que ele aceitasse. Não sou eu, né? Então eu gosto muito de ter inclusive dentro das audiências de mediação, conciliação, instrução e julgamento, eu adotei para mim essa forma de agir, né, da comunicação não verbal que a gente tanto fala, que é deixar o cliente entrar primeiro. Ele deve entrar primeiro na sala de uma audiência, não sou eu. Eu não sou a protagonista ali. Quem é o protagonista é o cliente. Então ele precisa entrar, assumir o seu papel e ele sim, empoderado. Tem gente que não gosta dessa palavra, mas eu gosto de usar, porque eu acho que empoderamento é você respeitar o papel do outro, né? E aí sim, você ajusta o seu limite de atuação e você está ali para ser um facilitador. Então, acho que se fosse para trazer uma orientação dentro do direito sistêmico, eu traria essas premissas básicas, né? E aí, claro, como fonte de conhecimento, né, a gente não pode deixar de citar Bert Hellinger, que é onde a gente bebe, né? A fonte do nosso conhecimento sistêmico vem dele. Então, são são mais de 80 livros a nível mundial, mas no Brasil acho que são 30 e poucos livros que foram já traduzidos, né? Então são inúmeros. Eu gosto muito do Ordens do Amor, né? Amor e Espírito também, Conflito e Paz, que eu acho que é muito interessante. Para advogado. Conflito e Paz é fantástico. É um livro fininho, vale muito a pena. Ordens de ajuda, e tem um livro também que é maravilhoso, que é Advocacia Integrativa. Ele tá vendo? Da doutora Michele. Aí sim, traz algo maravilhoso, que é como acontece o conflito, como a gente consegue uma resolução olhando de uma forma muito mais ampla para o conflito, né? Então, e claro, participar da Comissão de Direito Sistêmico. Exatamente, não podemos deixar de citar. É um excelente caminho, né? Exato, então assim, esse livro que o Dr. Jefté está mencionando, que eu escrevi ano passado, lancei, né, enfim, uma coisa que é interessante na tua fala que tu destacou foi a engrenagem, né? Uhum. Então, eu fiz questão de colocar esse símbolo da engrenagem na nossa balança em equilíbrio, porque é justamente entender que cada elo desse aqui são os operadores e o sistema. E todos trabalhando juntos, unidos, nenhum maior do que o outro, porque senão a engrenagem não funciona, né? Então aqui nesse livro eu trago no último capítulo 15 passos, assim, justamente buscando esse autoconhecimento, essa reflexão de qual é o meu lugar, né, para eu poder me encaixar dentro dessa profissão que é maravilhosa, né? Nós temos a possibilidade de ajudar as pessoas, de ajudar a sociedade a evoluir, né? Não cabe a nós colocarmos lenha na fogueira, né? O advogado, aquele que batia na mesa e fala alto, já tá bem ultrapassado faz tempo, né? Então, assim, a advocacia, eu falo isso, às vezes pode parecer um pouco estranho, mas é arcaico, não faz mais parte da advocacia moderna, que é resolutiva, né? Que eu saio feliz do escritório, quando eu fecho meu escritório, quando eu sinto que meus clientes saiu feliz, contente com a decisão, e a escolha é dele, não é minha. Eu ajudo ele a saber escolher, mas quem decide no final é ele.
É isso? É isso mesmo, é isso mesmo. E eu acho que o caminho é esse. Essas obras é algo fantástico para começar, né? Integrar a Comissão de Direito Sistêmico seria algo maravilhoso. A doutora Michele está trazendo uma dinâmica muito legal dentro da comissão, que é encontros periódicos. Então existem núcleos, né? Então eu faço parte do núcleo de divulgação dos eventos. Então a gente vai fazer uma série de eventos pelo estado de Santa Catarina todo. A ideia é a gente integrar todas as comissões. Existe um outro núcleo que é de estudo. Então, periodicamente se reúne para estudar ou artigos ou livros, né? Então, para trocar ideias, né? Aprofundar mesmo o conhecimento sobre a visão sistêmica. Então, Inclusive, esse grupo, sob coordenação do Dr. Tito, não é um grupo fechado, somente para membros da comissão. Claro. Não, é para todos. Inclusive, a gente faz o convite para a doutora Bárbara participar. Será uma honra, né, ter a doutora lá participando desses estudos, porque ele é um estudo de reflexão mesmo, filosófico. Para a vida. Exato. Que incrível. E nós não podemos deixar de falar, né? Fazer a propaganda do nosso evento, né? Da nossa comissão, que acaba de ser aprovado. Faremos um lindo evento dia 29 de novembro. Convido a toda a advocacia, né? Um evento aí que vai marcar a nossa história, né? A gente quer fazer algo cultural e ele vai anteceder a abertura do verão lá na nossa sede balneária. Então faremos um evento lá diferente, não será em auditório, em sala fechada, faremos um evento na sede balneária aberto, dia inteiro, num sábado, né? Então fiquem atentos aí, porque daqui a pouquinho já vai sair a divulgação do evento. E convidamos para participar do nosso curso, né? Exato. A Advocacia Leve e Próspera. É o que a gente pretende trazer para toda a advocacia de Santa Catarina e a nível nacional também, que estamos divulgando isso para todos, né? Exato. Tenho certeza que vão trazer. É muito gostoso ver o quanto o nosso direito pode alcançar outros níveis além daqueles que a gente viu nas cadeiras da nossa graduação, né? Que vem ainda de uma formação, como a doutora Michele falou, arcaica. Então, quero agradecer profundamente a vinda de vocês até aqui, a disponibilidade em dividir um pouquinho de todo esse conhecimento que vocês detêm e que, sobretudo, não guardam para si, que se propõem a transformar a vida de outros colegas advogados, assim como a de vocês foi transformada. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos. Agradecemos o convite. O livro ela vai ganhar, né, gente? Porque era a promessa. E é isso. Convidamos a todos a fazer parte desse curso da ESA, que começa dia 29 de setembro. Então, estamos na corrida ali, todos convidados a participar. Online, né? Então, é possível. Se você ficou interessado, é só entrar no nosso site da OAB, ESA-SC, e fazer a sua inscrição. Se você ainda não sabe se é para você, entra lá e faz a inscrição também, porque com certeza vai ser produtivo. A gente encerra agora mais um episódio do nosso ESAcast com essa conversa que mostra o quanto a nossa advocacia pode ser leve, pode ser próspera, pode ser transformadora e transformar a vida de outras pessoas também com a nossa expertise, com a nossa capacidade, mas com o nosso entendimento de qual é o nosso papel de fato. Sejam todos muito bem-vindos a compartilhar, a encaminhar para quem você acha que precisa também ouvir um pouquinho a palavra do direito sistêmico e faça suas considerações. Estamos abertos para ouvir suas opiniões, pois o nosso podcast é feito pela advocacia e para a advocacia. Até o próximo episódio.